A COP30, justamente em Belém, começa oficialmente no dia 10 de novembro e entre as ausências, a mais sentida é justamente a dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, que tem aí ignorado demandas climáticas e ambientais. E o Brasil, por outro lado, tenta se cacifar como uma liderança global em temas como a preservação do meio ambiente e as energias sustentáveis. A COP ela tem áreas exclusivas, para autoridades e diplomatas e outra parte liberada ali para o público em geral, com palestras e também apresentações sobre o clima. Para começar, então, vou falar com você, Nathalie, o que a gente pode esperar, então, dessa COP30? Bom, do ponto de vista econômico, aliás, boa tarde a todas as colegas aqui em bancada, né? Um prazer estar aqui com colegas economistas, né? Inclusive também a colega que é advogada, né? Importante. Mas em termos de desafios econômicos, né, acredito que nós temos que olhar as perspectivas em termos do mercado de carbono, né, trazer mais investimentos aqui para o mercado interno, né, o mercado nacional. Tem, é claro, uma forte expectativa, né, da gente observar novas relações aí do Brasil com o mundo em termos de comércio. Então, a COP ela acaba sendo uma vitrine super importante, né, para a gente trazer esses investimentos, trazer novas possibilidades de negociação. E é um momento que o mundo está olhando para uma realidade que ela é cada vez mais urgente, que são as questões globais em termos de meio ambiente. A economia ela não existe sem o meio ambiente, porque a gente trata justamente da alocação dos recursos escassos. Sem isso, sem meio ambiente, a gente não tem nenhum tipo de economia, não tem nenhum tipo de vida nesse planeta. Então é isso que tem que ser reforçado, urge esse debate, e isso cada vez mais tem sido até colocado já na pré-COP, né, como termos ali alarmantes, né, principalmente em termos ali do que a gente tem de perspectiva do aumento, né, do aquecimento global. Então isso tem sido muito discutido e levado muito em consideração e espero que a gente traga isso, né, do ponto de vista de investimentos aqui para o nosso meio ambiente e a realidade nacional. Sem dúvida. Thaís, eu queria ouvir de você, porque assim, desde que Belém foi confirmada, como sede da COP, Lula ele sempre quis fazer ali um evento, uma grande bandeira do seu governo, pensando em meio ambiente. Ele deixou claro que queria fazer a COP das COPs, a maior delas. Você acredita que o Lula ele tem esse potencial, essa força para se tornar um grande player internacional quando o assunto é meio ambiente? Sem dúvida, não só o Lula, mas o Brasil, né? Se a gente for analisar o Brasil, o posicionamento do Brasil, ele tem total capacidade de chamar todas as atenções. E o Lula também está bastante forte no cenário internacional, porque justamente deu essa cartada da soberania nas negociações com Trump. Então, essa posição de receber agora o mundo inteiro, muito embora o Trump tenha ignorado o convite e não encaminhado absolutamente ninguém para participar dessa COP, é um momento importante para o Brasil e mostra, inclusive, esse desejo do Brasil de relacionar também a justiça social, não só a economia, mas os direitos sociais, a justiça social e voltar os olhos para o nosso país. Então, é um evento muito importante que, obviamente, tem uma série de críticas em relação a como as pessoas vão ficar, o valor das hospedagens, que foi bastante criticado, e a nossa capacidade de ser anfitrião e receber pessoas no nosso país. Então, tem sim algumas situações que deveriam ter sido melhor organizada, mas com certeza isso mostra essa liderança do país, essa liderança do Brasil, muito agora nesse momento de soberania, de demonstrar que o Brasil está aqui à frente de todas as negociações. Então, foi muito importante. Uma pena que o Trump não veio, vai perder a melhor COP da história. Bom, e para a gente seguir ainda falando de COP, a Conferência do Clima começa com objetivos audaciosos. Estabelecer novos compromissos de cortes de gases do efeito estufa, mostrar que a sustentabilidade e também o crescimento podem caminhar ali de mãos dadas, é uma das metas mais ambiciosas, também elevar o financiamento global para as ações climáticas. E a intenção é justamente passar de $1 trilhão por ano. Por outro lado, o Brasil ele vem também chamando o evento de a COP da implementação, com a ideia de estabelecer metas ali realistas e plausíveis de serem aplicadas. Lia, mas $1 trilhão seria ali uma meta plausível? Como que você avalia isso? E tenta traduzir para a gente o que seria esse montante de dinheiro. Sem dúvida é uma meta audaciosa, mas necessária considerando o desenvolvimento e o crescimento econômico
não só local, mas global, né? Nós estamos com um desafio de transição energética muito dada, e essa COP vai debater bastante isso. E para desenvolver uma economia verde, com novas plataformas de desenvolvimento sustentável, nós precisamos de recursos para isso. Não é só manter a floresta em pé, mas é também pensar num ecossistema de desenvolvimento econômico regional capaz de sustentar esse equilíbrio econômico, né? E para isso é fundamental ter recursos. Não conseguimos fazer nada se não tivermos recursos em mãos para desenvolver essa demanda que é tão urgente não só para o Brasil, mas para o mundo. Além disso, também tem uma necessidade muito grande dos países que estarão ali envolvidos na COP de chegar em consensos. Essas conferências internacionais tendem a ser muito mais diplomáticas do que efetivas. Por isso, esse chamado de ser uma COP da implementação, né? Não adianta nada a gente fazer um discurso, assinar um termo e não implementar isso na prática, né? Como a advogada já trouxe aqui, nós precisamos também exercer esse direito, e para isso é necessário ter bons fundamentos econômicos, sociais, políticos e culturais. Então a COP ela reúne esse arcabouço de diversidades de olhares, de perspectivas e de iniciativas, e a partir dela traz possibilidades concretas de execução de algo que possa ser não só o futuro, mas o presente de muitas nações, não só do Brasil, mas do mundo. Bom, Laura, eu queria... Querendo ou não, hoje a meta, né, 300 bilhões. Mas aí uma nova meta de 1 trilhão. É realmente uma meta muito audaciosa. Se a gente fosse fazer uma comparação, cabe esse dinheiro nessa sala e precisa até de mais espaço, né, para a gente traduzir assim. Sim. Olha, eu vou ser um pouco mais crítica em relação a esse grande evento que vai acontecer no Brasil. Por quê? Porque para poder sediar um grande evento como esse, demanda ali não apenas uma infraestrutura, mas também uma demanda em relação à segurança pública, até para poder garantir a integridade do patrimônio aqui no nosso país. E o que eu vejo? Isso não pode virar mais um evento oba-oba, com vibração, com discursos bonitos, e depois acabou, fica a ressaca, o salão para limpar e as contas para pagar. O que faz a diferença em transformação de uma conjuntura econômica é uma agenda que não é de 1 ano, não é de 4 anos, não é nem de 10 anos. São agendas de 30, 40, de 50 anos de uma transformação de uma conjuntura inteira, que seria principalmente, eu vejo na questão do Brasil, uma transformação ali na parte logística, é algo que demandaria... eu vejo que deveria ser tratado com uma certa urgência até a gente ter uma transformação, uma agenda ali de 30, 40, até 50 anos da transformação logística no Brasil. A gente depende basicamente 100% de asfaltos, então todo o arroz que chega na mesa do cidadão queimou gasolina pra caramba até chegar lá, fora os grãos de arroz que não ficaram pela estrada, além do que a gente vê que tem muito lugar que acaba sendo um custo muito alto para chegar, a questão energética também, o sistema interligado nacional, que tem vários desafios envolvidos com o meio ambiente, com a eficiência energética. Então eu vejo que, tudo bem, metas audaciosas, mas a agenda econômica tem que ser feita, tem que ser cumprida, e volto a dizer, é uma missão de 30, 40, 50 anos que deve ser cumprida, e temos cases aí no mundo que estão aí para contar a história do como conseguiram transformar a conjuntura econômica com uma agenda de longo prazo, que é o grande calcanhar de Aquiles, o grande problema, a grande dificuldade do Brasil. Aproveitando esse gancho, Thaís, você acredita, assim como a Laura, que pode ser que a COP fique sem algum legado e que essas metas precisam de mais tempo para que elas sejam cumpridas, que a gente veja de fato uma transformação? Não sei, eu acho que eu concordo com tudo que a Laura falou, mas eu entendo que o Brasil, ele tem um posicionamento internacional, eu tenho uma visão muito diferente da maioria dos colegas, não sei da bancada, mas no sentido de que o Brasil, ele tem no entorno dele muitas pessoas que admiram o nosso país, que gostam de estar aqui. Então, assim, essa COP tinha tudo para dar errado, porque na verdade todo mundo vai pensar, gente, não tem infraestrutura, não tem apartamento, não tem onde ficar, é tudo caro, mas as pessoas se submetem a qualquer coisa só para estar no Brasil. Então, eu acho que a COP tem tudo para dar certo. Eu confio nos projetos que estão sendo levados e liderados, especialmente por essa questão da gente não deixar de lado os povos indígenas, essa ideia do social, porque não existe meio ambiente, você falou sem economia, né? Mas não é questão, sem o meio ambiente não existe vida. Não existe vida possível, a gente precisa do meio ambiente. Então, eu acredito sim que é possível que nossa COP seja um sucesso absoluto, apesar dos percalços, mas aí as pessoas já vão se acostumando com o jeitinho brasileiro, que aqui é assim, a gente dá um jeito para tudo na última hora e tá tudo bem. Ô, Nathalie,
tiveram apartamentos aí com 50 mil, né, para você ficar hospedado. Você encararia esse valor todo para ficar em Belém? Olha, particularmente eu não encararia, né? Mas é claro que acho que conhecer a Amazônia, né, é fantástico essa experiência, por isso que atrai muito o olhar não só do investidor, mas das pessoas conhecerem, né? E falta isso, a questão da infraestrutura, né? Ela é uma questão estrutural do Brasil, não é só a conjuntura, né? Então a gente tem que olhar toda a base, tem que repensar todos os valores, né? E os valores são reflexos justamente do que a gente não tem, dessa infraestrutura que a gente não tem, né? É todo um caminho para se chegar nesse valor dos aluguéis, né? Inclusive tivemos caso aí acredito que ele era um motorista, né? Ele alugou para uma embaixada, né, o seu apartamento ali, a sua casa, por 54 mil reais, né? Então, assim, é muito discrepante, né? Foge ali de uma realidade, né? Eu diria até nacional, né? Dos valores ali que a gente tem de aluguéis que são caros, né? Não se compara com Nova York, né? Sem sombra de dúvidas, mas a gente tem que começar a levar isso em consideração, né? Precisa ter uma infraestrutura, tudo precisa ser muito bem rediscutido, né? Precisa ter uma infraestrutura adequada para receber um evento desse porte, como as meninas bem aqui colocaram. E a gente viu até, de novo, né? Na pré-COP, acho que foi ali o ápice, né, dessa discussão, né? A gente ainda estava tendo com o jeitinho brasileiro justamente o quê? A estrutura sendo ainda montada para poder recepcionar esse evento. Então, tudo faltou um pouquinho ali de planejamento e isso, o reflexo, invariavelmente, foi nos preços.